Se você quer andar de carro zero e está na dúvida se faz um financiamento ou uma assinatura, esse vídeo é para você. Muita gente tem preconceito com a assinatura porque não entende como funciona ou nunca parou para fazer os cálculos efetivamente. Então, nesse vídeo, eu quero aqui trazer os dois cenários para que você possa compará-los de maneira mais sensata, coerente, né? Então, eu peguei aqui um carro comum, tá? Um Nivus Comfortline, cujo valor de mercado dele é 134.390. Se eu quero comparar financiamento com assinatura, trouxe aqui para você o valor da assinatura que a gente consegue encontrar no mercado hoje, considerando que eu estou em julho de 2024, tá bom? Então, hoje a gente consegue encontrar esse modelo de carro a 2.768 mensal. Tá. Qual que é o custo que você tem durante a assinatura? O custo que você tem durante a assinatura é o valor da mensalidade e o combustível. Porém, o combustível eu não coloquei na conta, por quê? Porque seria um custo que você daria também no financiamento. Então, não vai influenciar aqui na comparação, tá bom? Então, na assinatura, seu custo é da mensalidade. E a mensalidade da assinatura sofre reajuste a cada 12 meses, seguindo o IPCA. Então, no primeiro ano, você tem esse valor de 2.768, no segundo ano, 2.878, no terceiro, 2.993 e no quarto, 3.113. Isso considerando que o IPCA seja de 4%. Mas você pode ter outros cenários, por exemplo, de 3%. Então, você consegue manipular essas informações aqui e encontrar o resultado. Então, vamos manter uma média de que o IPCA será de 4%. Então, esses serão os valores. 2.000 no primeiro ano, segundo, terceiro e quarto ano. Então, durante a assinatura, durante os 48 meses, essa simulação que eu estou fazendo é uma assinatura de 48 meses, o valor que você terá gasto será de R$ 141.050, tá bom? Esse é o cenário da assinatura. Agora, vamos comparar com o financiamento. Para você fazer um financiamento, você vai precisar dar uma entrada. Geralmente, a entrada é de 20% do valor do bem. No caso do nível de 134 mil, 20% você teria que ter de entrada R$ 26.878. Talvez já corte o cenário de muita gente. Talvez não seja o cenário ideal para você. Talvez você não tenha essa entrada. Isso já é uma coisa que você deve se atentar na hora de comparar assinatura com financiamento. Valor de entrada. Tá bom. Então, qual será o valor financiado efetivamente? Se você deu a entrada de 20%, o valor que você vai financiar é de 80%. Nesse caso, 107.512. O que vai influenciar nesse financiamento? É a taxa de juros que você vai conseguir, tá? Só que uma coisa, uma observação muito importante que você precisa ter, você precisa se atentar que taxa de juros é diferente de custo efetivo total. Muitas vezes você vai no banco e ele fala que a taxa de juros é de 1,89, 1,92. Porém, ele não te passa o custo efetivo total. Então, ele te passa uma taxa de 1,89, 1,90, só que ele não te fala sobre seguro, taxa de inscrição, enfim, tem várias outras taxas e você precisa perguntar para fazer essa comparação o custo efetivo total. Ou seja, o próprio nome diz quanto que isso vai custar efetivamente. Então, o custo efetivo total, considerando o custo efetivo baixo, tá? Isso aqui é baixo relativo a hoje, de 2,4% ao mês, tá bom? Então, o custo efetivo total ao mês de 2,4%, o valor da prestação, considerando também 48 parcelas, tá? Para manter aqui a lógica, se a assinatura é 48 meses, eu vou fazer um financiamento de 48 meses também. Então, o custo efetivo total de 2,4% ao mês, o valor da prestação seria de R$ 3.796,40. Ou seja, no financiamento você vai precisar de uma entrada de R$ 26.878 e, considerando um financiamento de 48 meses, o valor da prestação seria de R$ 3.796, tá bom? Só que no financiamento você só está fazendo adquirindo o carro, porém as outras despesas vão ser por sua conta. Tá? Na assinatura já está incluso IPVA, emplacamento, seguro, troca de óleo, troca de pneu, manutenção, revisão. Já quando você faz o financiamento, você está adquirindo bem. Então, essas despesas vão ser por sua conta. Então, precisa entrar no cálculo também para você poder comparar de forma efetiva, tá bom? Então, lá, quais vão ser as despesas que você vai ter com esse carro? IPVA, seguro, manutenção, emplacamento, tá? Então, vamos lá. IPVA depende de qual região você é. Por exemplo, em São Paulo é 4%. Então, considerando o Nivus, o IPVA 4% ao ano, considerando os 4 anos e já contando com a depreciação do carro, você vai ter uma média de 18.486,69 de gasto com IPVA. Seguro, de novo, depende da região, depende da idade, depende do condutor. Enfim, considerando um seguro de 5% ao ano, durante os 4 anos você vai ter um gasto aí de em torno de R$ 23.108. Manutenção. Apesar de ser um carro zero, você precisa sim de manutenção, até para manter ele em bom estado. Então, considerando uma manutenção baixa de 1% ao ano, considerando 4 anos,
você vai ter em torno aí de 5.375 gastos com manutenção. Isso é uma média pequena, baixa, razoável. Emplacamento é um custo fixo em média de R$ 300. Então, quanto que você pagou efetivamente nesse carro? Bom, você vai pagar a entrada, mais o valor da prestação vezes a parcela, né? Total de parcelas, e mais esses gastos, com IPVA, seguro, manutenção e emplacamento. O total que você gastou com esse carro foi de 256.375. Observe que na assinatura você gastou 141 mil. Já no financiamento você gastou 256. Aí você pode falar assim, Gabriel, beleza, eu gastei 256 mil, mas agora eu tenho um carro. Ok. Só que quando você comprou, quando você adquiriu ele, o valor de mercado dele é 134. Porém, ele deprecia, tá? O carro deprecia facilmente. Em um ano, só de você tirar da agência, ele deprecia 15, 20%, você pode fazer os cálculos. Considerando uma depreciação baixa de 10% ao ano, você, em 4 anos, vai ter uma depreciação de 46.216,72 centavos. De novo, é uma depreciação baixa. Se você fizer uma consulta rápida, você consegue verificar que tem depreciação de 15%, 20%, tá bom? Então, considerando uma depreciação baixa de 10% ao ano, em 4 anos, o veículo depreciou, desvalorizou R$ 46 mil. Então, você gastou 256 mil e o veículo desvalorizou 46. Caso você vá vender, considerando que você consiga vender a 100% da tabela FIP, que é muito difícil, você pode resgatar um valor aqui. Você gastou 256 e na hora de revender você vendeu 88. Você recuperou um dinheiro, então o valor total gasto nos 4 anos, considerando o financiamento, foi de 168 mil. Comparado com a assinatura, você teve uma economia. Se você fizesse a assinatura, ao contrário do financiamento, você teria uma economia de R$ 27.152. Isso comparando essas informações aqui. Porém, você pode manipular. Por exemplo, vamos supor que a depreciação, a desvalorização do carro foi de 12%. Olha a economia que você teria com a assinatura. Porque na assinatura você não tem burocracia com seguro, burocracia com documentação, você não tem a dor de cabeça de ter que revender o carro, se preocupar com a desvalorização do veículo. Então, para quem que é a assinatura? A assinatura é para quem quer andar de carro zero e não fica mais do que 4 anos com o carro. Se você está num perfil de pessoas que não quer andar de carro seminovo, carro usado, e não fica mais do que 4 anos com o carro, você precisa sim estudar a condição da carro por assinatura. Porque muito provavelmente vai ser o cenário ideal para você. Quando a gente compara com o financiamento, em mais de 90% dos casos, vale mais a pena tu fazer assinatura do que fazer um financiamento. Então, se você se enquadra nesse perfil de querer andar no carro zero e não fica mais do que 4 anos com o carro, a assinatura é uma ótima oportunidade para você. Então, se você desconhece o mercado, se você ainda não fez a conta e tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo que eu te ajudo e te esclareça aqui e faça a simulação do carro que você desejar. Tá? Então, considerando o NIOS a preço de 134 mil, na assinatura você teria um custo de 141. Já no financiamento, considerando que você conseguiu revender a 100% da FIP, tu teria um gasto de 134, tá? Então, vamos fazer outra simulação aqui, depreciação de 10%. Vamos manter uma média baixa, 27 mil de economia. Geralmente, a gente não consegue vender 100% da FIP. Vamos supor que a gente vendeu a 95% da FIP. 31 mil. Então, se você, de novo, está no perfil de pessoa que quer andar de carro zero e não fica mais do que 4 anos com o carro, você precisa sim estudar a questão do carro por assinatura. Gabriel, como é que é a forma de pagamento? Depende de onde você vai ter aprovação. Pode ser que você tenha aprovação para boleto bancário. Pode ser que você tenha aprovação para cartão de crédito. Ah, eu não tenho cartão de crédito. Aí é uma coisa de viabilidade financeira sua. Você precisa muitas pessoas acham que cartão de crédito é o vilão. Não, por exemplo, se você tiver um cartão de crédito bom, depende do seu cartão, não é o serviço da assinatura. Mas a depender do seu cartão, você pontua, acumula pontos. Enfim, como a gente verifica se tem aprovação? Algumas assinaturas são feitas na pessoa física e jurídica, outras locadoras aceitam apenas pessoa física. Então, depende do seu caso, eu vou estar à disposição para te ajudar e entender qual é o melhor cenário para você, tá bom?